Olá pessoal, vamos continuar a aula de integral dupla, né? Na aula passada foi falado sobre integral dupla, onde os limites de integração já eram dados, né? Nessa segunda parte da aula nós vamos fazer uma abordagem onde os limites de integração nem sempre são dados, tá? Alguns a gente tem que calcular, tá? Uma coisa simples, vamos lá. Bom, a primeira questão, basicamente, ela começa da mesma maneira que terminou a parte 1 da aula. Tá? Calcula a integral dupla, y cosseno de x dA, onde R, que é a região da área, é limitada em y de 0 a 4 e x de 0 a π sobre 2. Tá? dA é a derivada da área. Ok? Repare que nessa integral dupla, os limites já estão pré-definidos. Então, nós temos que o limite vai de 0 a 4, que é o limite de x, que é o limite de y, e o limite de 0 a π sobre 2, que é o limite de x. Tá? Eu troquei a derivada da área por dy dx. Estamos trabalhando numa segunda região, tá? No R2. Então, integrando o y, nós temos y ao quadrado sobre 2, né? Integral do y, que varia de 0 a 4. Cosseno de x dx. O zero eu não preciso aplicar. Por quê? Porque quando eu substituir o y por zero, toda aquela operação ali vai dar zero. Okay? Então, basta aplicar somente o 4. Que vai resultar em 16 sobre 2 cosseno de x dx. 16 sobre 2 é 8, ficando 8 cosseno de x dx. Esse 8 ele é uma constante, então ele pode sair da integral. O que vai resultar em 8 integral de 0 a π sobre 2 cosseno de x dx. Agora eu vou integrar o cosseno de x. Integral do cosseno de x é seno de x, que varia de 0 a π sobre 2. Bom, agora eu tenho que substituir o x por π sobre 2 e por 0. 8 vezes seno de π sobre 2. 8 vezes seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 2 é 1. 8 vezes 1 dá 8. Seno de 0 é 0. 8 vezes 0 dá 0. Então, 8 menos 0, 8 unidade de área. É bem simples. E aqui a gente já começa a mostrar os limites de integração que nem sempre estão disponíveis, né? Estão explícitos, tá? Bom, a gente tem aqui que pede para na questão 2 pede para calcular uma integral dupla, onde a sua área é a região limitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado menos x e y igual a 2x ao quadrado. Bom, aqui nós temos os limites de integração de y, ok? Faltando a gente encontrar os limites de integração da variável x. Bom, para encontrar o limite de integração da variável x, eu vou igualar y, as duas funções. Por quê? Y igual a alguma coisa e y igual a alguma coisa. Logo, y é igual a y. Então, eu tenho x ao quadrado menos x igual a 2x. X ao quadrado menos x menos 2x ao quadrado igual a 0. O que resulta em menos x ao quadrado menos x igual a 0. E aí é uma equação do segundo grau incompleta. É perda de tempo usar Bhaskara para fazer isso, tá? Some produto, então você coloca o x em evidência, tá? X igual a 0 e menos x menos 1 resulta em x igual a menos 1. Então, agora eu tenho os limites de integração de y e os limites de integração de x, ok? Então, vou armar minha integral. Bom, aqui tem algumas coisas assim nessa integral. Tá? De 0 a menos 1, né? A gente sempre faz do limite inferior ao limite superior. Então, mas o menos 1 é menor do que 0, deveria estar embaixo. A gente está calculando área. Então, não tem importância quem vem embaixo, quem vem em cima. Se por um acaso no final a gente encontrar um valor negativo, ok? A gente vai trabalhar com o módulo dele. Da mesma forma,
não tem importância quem vem embaixo, se é o 2x ao quadrado ou se é o x ao quadrado menos x, pela mesma explicação. No final, o que interessa para a gente é apenas o valor positivo, ok? O valor absoluto. Então, aqui eu também troquei o dA por dy dx. Então, integrando y, ok? Por que eu estou integrando y primeiro e não x? Porque o y, os limites de integração é uma função em x. Se eu integrar x, quando eu for substituir o x pelos limites de integração, que no caso seriam 2x ao quadrado e x ao quadrado menos x, eu iria ter uma função x dentro de uma função x. Na hora que eu fosse integrar o y, eu iria continuar com x e com y. A ideia é que a gente elimine uma variável e depois elimine a outra variável, tá? Então, por isso que eu estou integrando o y primeiro, ok? Então, vamos lá. Então, eu integrei aqui o y, né? Aqui no x ao quadrado não tinha nada, tem um 1 aqui, que é uma constante. Integral de uma constante parece a variável. Integral de 2y é 2y ao quadrado sobre 2. E os limites de integração estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Onde tiver y, eu vou substituir por x ao quadrado menos x e depois por 2x ao quadrado. E fazer limite maior menos o limite menor. Olha que coisa gigantesca que ficou. Ok? Não é difícil de fazer, é simples, apenas precisa que tenha cuidado. Tá? Então, ó, x ao quadrado aqui vai multiplicar cada um dos termos. Isso daqui é um produto notável. Esse x ao quadrado vai multiplicar aqui e esse daqui vai ser elevado ao quadrado. Resolvendo isso tudo, nós ficamos com x à quarta menos x ao cubo menos x à quarta mais 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x à quarta menos 4x à quarta. Organizando aí, juntando os termos semelhantes, a gente reduziu para isso. Por quê? X à quarta cortou com x à quarta, eliminou. Menos x ao cubo com mais 2x ao cubo, dá x ao cubo, está aqui. Menos x ao quadrado não tem ninguém, está aqui. Aqui eu tenho 2x à quarta menos x à quarta. Então, eu tenho menos 2x à quarta. Menos com menos dá mais. E agora a gente já integrou y, vamos integrar x. Então, continua mais uma vez. Então, tá aí a integral. Ok? E agora a gente faz a integral dela, que é aquela integral bem simples, vista lá em cálculo 1, né? Em cálculo com uma variável. 2x à quinta sobre 5, x à quarta sobre 4, menos x ao cubo sobre 3. Ok? De 0 a menos 1. Mesma coisa, se eu colocar o zero aqui, vai zerar tudo. Então, precisa que eu só coloque o valor de menos 1. Então, nós temos 2 que multiplica menos 1 à quinta, mais menos 1 à quarta, menos 1 ao cubo. Isso me dá menos 2 à quinta, por quê? Porque aqui é menos 1. Né? Menos 1 é um expoente ímpar, continua negativo. Dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Expoente base negativa. Expoente par se torna positivo. Base negativa. Expoente ímpar é negativo. Negativo com negativo, positivo. Agora, tirando MMC de tudo, para poder resolver, né? 5, 4 e 3 é 60. Então, 60 dividido por 5 dá 12, 60 dividido por 4 dá 15, 60 dividido por 3 dá 20. Esse 12 aqui vai multiplicar o 2, que me dá 24. O 15 vai multiplicar 1, que dá 15. O 20 vai multiplicar 1, que dá 20. Então, eu tenho menos 24, né? Com mais 20, né? Então, nós temos aqui menos 4. Menos 4 com mais 15 dá 11 positivo, 11 sextos. Unidade diária. Tá? Pode colocar em decimal ou coisa do tipo, se quiser dividir, mas não tem a necessidade. Ok? É uma questão grande, mas é uma questão possível de ser feita. Só prestar atenção. E a última questão que eu separei aqui é uma questão que pede para calcular a integral dupla, né? Calcular a área por meio da integral dupla. Ele só dá os limites de y, mas ele não dá uma função a ser integrada, como nas outras duas. Tá? Então,
Os limites de y estão aí. Vamos achar os limites de x, né? Então, tá x ao quadrado igual a 4x menos 3, passo todo para o outro lado, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Bom, quem quiser fazer por Bhaskara, faça. Quem já foi meu aluno sabe que eu não gosto muito de resolver, gastar um tempo muito grande em resolver uma questão dessa por Bhaskara. Eu uso soma e produto, ok? Mas fica à vontade da maneira que vocês fizerem. Só que não é, a gente não está aqui para aprender a resolver isso daí por soma e produto no momento. Então, já vou colocar logo qual é o resultado, né? x1 e x2 dá 1 e 3. Ok? Depois vocês podem fazer o cálculo e verificar. Então, nós temos que os limites de integração de y estão definidos no enunciado, x ao quadrado e 4x menos 3, e os limites de integração de x é 1 e 3. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz o gráfico dessas duas funções, tá? Para a gente entender um pouco. Bom, por que os limites de integração é 1 e 3? Porque é justamente onde as duas funções se encontram. A área que ele quer calcular é essa área vermelha. Ok? O y ele vai da onde até onde? O y é a função x ao quadrado, ou seja, essa parte de baixo aqui, né? E o outro y que está ali é 4x menos 3, que é essa reta. Então, quando a gente faz esse cálculo, por que o limite de y é x ao quadrado e o outro limite superior ou inferior, depende da ordem que vocês colocarem, é 4x menos 3? Porque a função ela vai daqui de baixo, que nesse caso aqui é representado pela função x ao quadrado, até a função de cima, 4x menos 3. Ok? Precisa fazer esse gráfico. Em alguns exercícios pede para você mostrar a área de integração. Nesse caso não, só quero calcular a área, mas eu estou mostrando também como é que poderia ser feito caso o professor pedisse para mostrar a área de integração. Ok? Esse gráfico eu fiz no GeoGebra. Tá? É bem simples, você plota as funções, dá o gráfico da interseção e depois você pede para calcular a integral deles. Ok? Então, vamos lá, o que interessa que é resolver aquela... Apesar de parecer muito complicada, ela não é uma integral muito complicada, tá? Ela quer calcular a área, então é derivada da área, não tem função, ok? Então, a derivada da área é quem? dy dx. Ué, e como é que eu vou integrar isso? Gente, quando não tem nada, é porque eu tenho uma constante aqui que não aparece no termo da multiplicação, que é o 1. Então, quando eu integrar o y, integral de 1 é y, que varia de quanto a quanto? De x ao quadrado a 4x menos 3. Ok? Então, limite superior menos limite inferior. X ao quadrado menos 4x menos 3. Ok? Então, vamos dar uma organizadinha aqui. O menos aqui vai trocar todo o sinal de dentro, né? Então, ficou menos 4x mais 3. Bom, agora a gente integra a função x. X ao cubo sobre 3, menos 4x ao quadrado sobre 2, mais 3x. De quanto a quanto? De 1 a 3. Nesse caso, eu tenho que usar tanto o limite superior quanto o inferior. Não é aquela história de que é zero, se é o zero eu não preciso calcular. Eu vou precisar calcular, sim. Então, nós temos aqui, ó, substituir o x por 3, né, a primeira parte, menos quando meu x for 1. Ok? Então, vamos lá. Continua também, é uma questãozinha um pouco grande, né? Então, aqui dá 3 ao cubo, 27. 3 vezes 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 4, 36. 3 vezes 3, 9. 1 terço. 4 sobre 2 e 3. Por que eu não simplifiquei o 4 com 2? Porque eu sei que vai ter uma fração. Então, deixo tudo em forma de fração para verificar se na hora que eu tiver de fazer um menos o outro, eu não preciso ficar usando o número misto. Eu posso trabalhar direto com a fração, ok? Bom, 27 terços menos 1 terço dá 26 terços. Olha aqui ó, a fração que eu falei, ó, 36 sobre 2. Tá? Poderia ser 18, aqui 2 dando o mesmo resultado.
36 sobre 2 menos dá mais. Menos 36 com mais 4 dá menos 32 sobre 2. 9 menos 3 dá 6. 26 terços eu repeti. Menos 32 sobre 2 dá menos 16. Menos 16 mais 6 dá menos 10. Ok? Resolvendo isso aqui por produto misto, eu vou ter menos 10 vezes 3 dá menos 30. Menos 30 mais 26 dá menos 4 terços. Ó, lembra que eu falei com vocês que se tivesse um valor negativo, trabalharia com módulo? Módulo de menos 4 terços é 4 terços. E aí a gente chega ao fim dessa aula. Bem, espero que todos tenham gostado, tá? Aqui estão as referências da aula e para esse slide eu já comecei a botar algumas coisas que eu gosto, então ela tem uma abertura e na abertura tem uma música. Então para dar o crédito da música, está aqui o nome da música, ok? Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.